A economia brasileira pode ter levado um tombo maior do que se esperava no ano passado. O IBCBR, que é a prévia do PIB calculada pelo Banco Central, apontou uma retração de 4,55%. Descontadas as diferenças sazonais, o tombo seria de 4,3%. De qualquer modo, um dado para lá de negativo e, de certa forma, nós tivemos até algumas indicações nesse sentido. Nesta semana, nós já tivemos dados muito ruins do mês de dezembro, do fechamento do ano, tanto do comércio como do setor de serviços. Agora, o Banco Central, ao calcular essa prévia do PIB, leva em conta o que está acontecendo com a agropecuária, a indústria e também o setor de serviços. E aí apontou essa retração pesadíssima da economia brasileira no ano passado, após a queda de 3,8% que foi registrada no ano anterior, em 2015, que foi a maior desde 90, e aí o crescimento de apenas 0,5% que foi registrado em 2014. Na verdade, a economia brasileira está mais ou menos em crise desde 2014, porque finalzinho do ano já foi muito negativo, de uma desaceleração muito forte de atividade. Agora, o que se espera é que a economia consiga deixar esses dados para trás, que esse tenha sido apenas um retrato do que já passou e que agora consiga se reorganizar para engatar um crescimento, uma variação positiva do PIB. É possível que neste primeiro trimestre os dados ainda venham negativos. A virada não acontece de uma hora para outra e alguns fatores que travaram a economia no ano passado continuam presentes, principalmente a questão do desemprego. O desemprego afeta o consumo, que mexe com o comércio, que mexe com o setor de serviços e, consequentemente, também o setor industrial. O setor industrial conta com a janela de oportunidade de expansão das vendas externas que agora podem ser prejudicadas pelo dólar mais baixo, já que a indústria brasileira, que o país, na verdade, ainda tem um custo elevadíssimo. O custo Brasil interfere demais na competitividade. Então, se aposta muito no dólar. Quando o dólar fica desfavorável, essa competitividade fica abalada. Seria importante que o Brasil conseguisse se reorganizar para reduzir o custo das empresas e as empresas conseguissem investir na própria produtividade para ter ganhos nessa capacidade de concorrência e de abertura de espaço no mercado internacional e mesmo no mercado doméstico frente aos importados. Mas, de qualquer modo, é uma expectativa também. A ampliação das exportações. Tem a previsão da safra recorde deste ano, da agricultura, que deve garantir resultados melhores, e voltamos a falar daqueles fatores que podem favorecer os consumidores, que é a inflação mais baixa, juros mais baixos, liberação de recursos do Fundo de Garantia, e a equipe de governo já anda pressionando a equipe econômica por mais estímulos à atividade, exatamente por causa desses dados. Por mais que se tenha confiança na retomada da economia brasileira, há pressa em se mostrar resultados, especialmente depois dos números desastrosos que nós vimos do último levantamento de avaliação do governo. Houve uma queda importantíssima, então não adianta falar que a inflação está caindo, não adianta essa previsão de juros menores, porque no dia a dia a população ainda continua sentindo os efeitos de toda essa crise que foi para trás, que corroeu renda, que deixou as pessoas altamente endividadas, as empresas com margens de ganho comprometidas, isso para aquelas que sobreviveram à onda de crise. Foram 2 anos de uma recessão histórica. Agora a economia começa a ser reorganizada, mas o caminho ainda é longo.